Olá pessoal, hoje vamos tratar de um tema assim super importante, que são filhos adotivos. Filhos adotivos, será que já foram filhos biológicos em outras vidas desta mesma família? Você tem provavelmente uma adoção na família, com um parente, com amigos, né? É muito comum hoje as pessoas definirem pela adoção ou já têm mais filhos ou porque não tiveram e o casal resolve adotar. Algumas pessoas perguntam, isso é karma, isso é missão, né? Tava tão quietinha lá em casa, fui arrumar um problema, porque tem filhos adotivos que dão muito trabalho. Em compensação, tem filhos maravilhosos, que só dão alegrias para essa família adotiva. Inclusive, a orientação é muito difícil, mas a orientação é que se conte, né, numa determinada época de compreensão desse espírito, que ela saiba que ela é filho do coração. Mas se esse filho adotivo estiver nos ouvindo hoje, com certeza ele vai ver que ele só não nasceu naquela família por provas, por compromissos assumidos lá no plano astral, mas não é biológico, mas é muito mais filho que ele possa imaginar. Então vamos entender o que é que eu estou querendo dizer. Na visão espírita, criar e educar uma criança ou jovem que não tenha laços de sangue, como é que é isso, né? Nada acontece por acaso. De repente, esse casal sempre teve ideia de adotar. De repente, ele nunca pensou, resolveu, adotou, né? Para a formação do seu lar. Às vezes já tem até outros filhos. E o planejamento, não foram eles que resolveram aqui. Esse planejamento, ele acontece lá no plano espiritual. Vai muito além do parentesco corporal. No Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês entrarem lá no capítulo 14, item 8, que trata sobre parentescos corporal e espiritual, é muito claro. Os espíritos esclarecem que os laços de sangue não estabelecem os laços espirituais. O que realmente importa são as afinidades e comunhão de pensamentos que unem os espíritos. Essa possibilidade de se reunir no papel de pai, mãe e filho, seja biológico ou adotivo, é uma oportunidade dentro da lei da reencarnação. Ou seja, é uma nova possibilidade desse espírito se redimir, né? E uma possibilidade de encontrar afetos e desafetos para novas experiências, para aprendizados e das reparações que foram provocadas equivocamente no passado, certo? Então, pessoal, pela visão espírita, todos nós somos adotados, porque o único pai legítimo é Deus. Os pais da terra não são nossos pais, eles estão nossos pais. A cada encarnação, nós mudamos de pais consanguíneos. Em todas elas,
O Pai, Deus, é sempre o mesmo. Agora, para entendermos melhor a existência desta experiência na vida de muitos pais, a gente precisa analisar sob a ótica espírita, sob a luz da reencarnação. Então, a formação de um lar é um planejamento que se desenvolve no mundo espiritual. Ficou claro, né? E nada ocorre por acaso. Aliás, na vida da gente acontece tanta coisa, né? E, não tem nada de coincidência. Nada ocorre por acaso. Assim como filhos biológicos, os nossos filhos adotivos são companheiros de vidas passadas. A nossa vida de hoje é resultado do que angariamos para nós mesmos no passado. Aí surge a indagação, né? Se são velhos conhecidos, eles devem se encontrar no mesmo lar? Por que já não nasceram como filhos naturais? Aí que está a questão. Na literatura espírita, a gente encontra vários casos de filhos que, em função do orgulho, do egoísmo e da vaidade, se tornaram tiranos de seus pais, escravizando-os aos seus caprichos e pagando com ingratidão e dor a ternura e zelo paternos. Perceberam? Quando eles retornam à pátria espiritual, ou seja, ao desencarnarem, ao despertarem a consciência, eles entendem a gravidade de suas faltas. Aí vamos acelerar e correr para trabalhar no trabalho de recuperação do tempo perdido. E aí eles querem voltar para se reconciliar a quem eles lesaram afetivamente. Então, pessoal, reencontrando aqueles mesmos pais a quem não valorizaram, eles não veem a hora de reencarnar para essa missão ser cumprida. E com isso, devolver a afeição machucada, o resgate do carinho, o amor e a ternura de ontem. A lei, a gente fala em todos os vídeos, que a lei é a causa e efeito. Então, se não foi aproveitada a convivência com pais amorosos, é da lei divina que eles retornem o contato com eles como filhos de outros pais. E aí chega pelos braços da adoção. Então, aos pais cabe o trabalho de orientar esses filhos e conduzi-los ao caminho do bem, independente de serem filhos consanguíneos ou não. A responsabilidade de pais permanece a mesma, certo? Deus sinaliza os cônjuges para que confie em sua capacidade de amar, ensinar e perdoar, para que valorizem o desvelo e a atenção que ontem, lá atrás, eles não souberam fazer. Porque eles já vêm trazendo de outras vidas no coração desequilíbrios, né? Ou arrependimento doloroso para a solução dos quais pedem, ao reencarnarem, a ajuda daqueles que o acolhem. Aí, não como filhos do corpo, mas sim filhos do coração. Então, o filho adotivo é difícil, mas se ele entender essa parte espiritual, da volta,
da reforma, do reajuste, ele vai entender que esses pais adotivos são os pais de verdade. Só não nasceu da barriga da mãe, mas são mais pais que eles possam imaginar, porque eles não tiveram oportunidade de nascer biologicamente naquela mãe. Mas é aquela família, já era a família escolhida para ele nascer. E como não teve condição, né, biologicamente, ele é adotado. Agora, tudo isso, tudo combinadinho lá em cima antes de reencarnar, certo? Agora, um dos maiores erros que alguns pais adotivos cometem é o de esconder a verdade de seus filhos. Então, desde cedo, eles já tendo alguma compreensão, esses filhos adotivos já têm que começar a entender, saber, né, que... Porque às vezes os pais ficam com medo de perder a afeição desses filhos e não falam. E lá para frente esses filhos descobrem e viram um caos, né? Então o importante é que fale sim, para que esse espírito vá valorizando mais ainda, né, essa adoção. É difícil, mas não devemos, no caso, traumatizá-los, levando-os o risco de perderem a oportunidade de aprendizado no hoje. André Luiz esclarece-nos quanto a este perigo. Filhos adotivos, quando crescem ignorando a verdade, costumam trazer enormes complicações, principalmente quando houve esclarecimentos de outras pessoas, certo? É igual quando ocorre em relação aos nossos filhos biológicos. Tem que tratar igualzinho, né? Buscar o diálogo franco, sincero, sempre baseado no respeito mútuo, sob a luz da orientação cristã de conduta. Pais que conversam com os filhos fortalecem os laços afetivos, tornando a questão da adoção uma coisa secundária. Então, a gente tem visto, sim, filhos completamente ajustados, filhos adotivos, né? A família e até mais, às vezes, que filhos, irmãos dele biológicos. Bom, nós recebemos aqui na nossa jornada, né, a oportunidade de ter em nosso lar um filho adotivo. A gente guarda no coração a certeza de que Jesus está nos confiando a responsabilidade sagrada de superar o próprio orgulho. Vocês estão percebendo? Superar o próprio orgulho e a vaidade, né? E qual que é a finalidade? Amar verdadeiramente e desinteressadamente a criatura de Deus que foi confiada em trabalho de educação e amparo. E com isso, nós, além do nosso espírito também está cumprindo com as nossas falhas lá remotas, né? Nós vamos ter que reparar junto essas situações. E com certeza nós vamos superar, sim, todas essas mazelas. E quando houver a volta, né, para o plano espiritual, tanto nós, família, como os filhos adotivos, tendo superado todas as suas dificuldades, ele volta para o plano espiritual com a certeza que essa adoção, um parênteses aí, né? Essa adoção
nada mais foi, para que ele entenda que ele esteve o tempo todo na posição de filho legítimo. Então, eu acho que se tiver algum filho adotivo vindo, ele vai entender que em nenhum momento a palavra adoção é uma palavra dura. Ele é o filho tão mais ou quão legítimo quanto os outros. O Herculano Pires, eles nos alerta. Filhos de outros pais, procedentes de outro sangue, pode sim ser mais ligados aos pais adotivos que os pais consanguíneos. Ter ou não ter nascido do ventre da mãe zelosa que cuida do lar não é o principal no trabalho educativo de nossos filhos, mas o esforço de orientação moral devido a estes tutelados. Então, este foi o nosso tema de hoje. Se você gostou, dê um like. Se não fez sua inscrição, faça. Clique no sininho que você quer ver todas as mensagens e compartilhe nos seus grupos de amigos. Certo? E espero que esse tema tenha respondido a várias perguntas, né? Que você às vezes pensa e fica por isso mesmo, não pesquisa. Mas dentro da doutrina espírita, tudo tem explicação. Todas as perguntas têm resposta. Eu espero que tenha gostado do nosso tema. E também importante que você deixe anotado aí abaixo, né, o seu comentário. Fique com Deus e até a próxima.